Eu vou falar aqui sobre é um, é um vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial e sobre a nova ordem mundial, tá? É, o que seria isso? A Terceira Guerra Mundial iniciou-se praticamente em outubro de 2019, quando a China, num laboratório em Wuhan, numa província, numa cidade na China, onde tem um laboratório de virologia, tá? Eles liberaram um novo tipo de vírus, coronavírus, que na verdade é um vírus fraco, porque ele só tem uma camada de gordura em volta de um núcleo que tem o DNA do vírus, etc., que ele lança ele penetra no ser humano através das mucosas, né? Pelas narinas, pelos olhos e pela boca, né? E aí ele desce até os pulmões e atacam o sistema respiratório das pessoas. Por isso que as pessoas precisam, às vezes, de respiradores artificiais se a situação se complicar. E normalmente mais de 90% das pessoas que são contaminadas pelo vírus não vão ter nada. Muitas delas são totalmente assintomáticas. Tá? Você talvez tenha como diz o presidente Bolsonaro, é uma gripezinha. Né? Agora, tem as pessoas que são de mais idade, acima de 75, 70 anos, principalmente acima de 80 anos, se ela não tiver com um sistema imunológico bem estável, e se não tiver doença pré-existente, diabetes, pressão alta, etc., e se a pessoa não tiver uma quantidade boa de vitamina vitamina D3 você consegue de graça, pegando 20 mil IS, pegando meia hora de sol de meio-dia, entre meio-dia e 1 hora, tá? E também vitamina C, que tem que ter uma quantidade boa. Em suma, se a pessoa tiver um organismo saudável, a imunidade alta, principalmente com vitamina D3, acima de 80 nanogramas, tá? Ela não vai ter problema nenhum, mesmo tendo 80 anos de idade, tá? Agora, as pessoas que não têm essa imunidade, etc., que felizmente é uma pequena quantidade de pessoas, elas vão ter problemas sérios, né? O problema vai se complicar e pode levar à morte, né? A letalidade desse vírus com pessoas acima de 70 anos, né? Obviamente, pessoas que têm problemas de imunidade, etc., né? Tem D3 baixa, come muito açúcar, ou seja, carboidrato que transforma em açúcar, adoçante, etc., etc., né? Toma refrigerante, come pão, come massa, etc., etc., toma sorvete, etc., então fuma. Essas aí, com certeza, vai ter problemas seríssimos e provavelmente vão morrer, né? Mas mesmo essas pessoas que estão acima de 70 anos, a letalidade, como tem se mostrado no mundo inteiro, tá? Fica em torno de 4% a 5%. No total, a letalidade não chega nem a 0,5%, né? Ou seja, as pessoas mais jovens, abaixo de 40 anos, não tem problema nenhum, a não ser que seja um problema de sistema imunológico muito baixo. Mas criança, por exemplo, está com um sistema imunológico bom, não tem problema nenhum. Tá, então, a conclusão que chegamos é que esse sistema que se adotou no Brasil e no mundo, um sistema ditatorial de isolar as pessoas, colocar as pessoas dentro de casa, enquanto libera os criminosos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, criminosos de alta periculosidade, né? Estuprador, traficante, etc., todos estão soltos, foram soltos. E as pessoas que são éticas e honestas, trabalhadoras, foram reclamar, estão sendo presas para os verdadeiros ditadores da atualidade brasileiros, que são os governadores
principalmente o governador de São Paulo, o João Dória, o do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, né? Obviamente, os governadores das organizações criminosas, né? Principalmente PT, PCdoB, né? Que é o lá do Maranhão, né? Do PT não precisa nem se referir, né? Que é lá a governadora do Rio Grande do Norte, o governador corrupto, ladrão, safado da Bahia, né? Em suma, e mesmo do MDB, né? Que é o governador que se mostrou bandido, que é do Distrito Federal, né? E o filho do maior corrupto, um dos maiores corruptos do Brasil, que é o senador Renan Calheiros, o governador Renan Filho do Alagoas, é, obviamente também o filho do governador, do senador corrupto também lá do Pará, Jara Barbalho, né? O filho dele, que é governador do Pará, também colocando medidas restritivas. Em suma, o que está, como diz o médico e especialista em virologia, né, enfrentou a crise do H1N1 em 2009, que é o deputado federal Osmar Terra, ele mesmo diz que o vírus, quando foi solto lá em outubro de 2019 na China, objetivamente era de espalhar para o mundo e atacar o mundo inteiro, né? Principalmente os Estados Unidos. E isso a China conseguiu com muito sucesso. Né? Tanto assim que ela conseguiu derrotar o mundo inteiro ocidental, né? Os Estados Unidos, a Europa Ocidental, e mesmo, de certa forma, o Brasil. O Brasil, esse ano, bem provável que vai ter uma recessão, ia crescer 2% do PIB, e esse ano, bem provável que vai ter uma recessão em torno de 4 a 5% do PIB. Né? Então, aí o que aconteceu? As empresas, o preço das ações das empresas, né, caíram de forma assustadora. Né? Ou seja, o pico do Ibovespa atingiu 120 mil pontos em dezembro, né? E hoje está em torno, e está chegando aos 68 mil pontos, 69 mil pontos, e bem provável que vá para os 50 mil pontos, né? Se continuar essa política dos governadores corruptos, né? Que o central do Brasil são os grandes estados que maiores gerador de PIB do Brasil é o estado do São Paulo, óbvio, né? 46 milhões de habitantes, o estado do Rio de Janeiro, né? O do Rio Grande do Sul, o estado da Bahia, né? Graças a Deus o Distrito Federal, o estado do Goiás, infelizmente o governador de Goiás, que foi eleito pelo DEM, parecia ser uma pessoa liberal, está se mostrando prepotente e socialista como todos os outros governadores bandidos, né? Que é o de São Paulo, né? Que é o do Rio de Janeiro, né? O Wilson Witzel, o do Rio Grande do Sul, né? Que é um jovem, mas se mostrou tão bandido quanto os outros governadores, o do Distrito Federal, agora o do Goiás, da Bahia, obviamente das Alagoas, né? O filho do corrupto, da super corrupto, Renan Calheiros. Então é isso. Então, aí o que aconteceu? A China vai comprar, está comprando, né? Várias empresas que a gente chama na Bacia das Almas, né? Um preço, como o Bovespa chegou dos 120 para 60 mil pontos, chega a metade do seu topo. Várias empresas estão sendo vendidas pela metade do preço ou menos ainda, tá? A mesma coisa vai estar acontecendo nos Estados Unidos, etc. Então o Trump lá está com um sério risco de perder as eleições. E quem ganha com essa nova ordem mundial? Obviamente a China, que é a vencedora da Terceira Guerra Mundial, né? Que ela empreendeu via o Centro de Tecnologia de Wuhan,
de virologia de Wuhan, atacou o mundo inteiro, né? Destruiu a economia italiana, a espanhola, agora está destruindo a inglesa. Obviamente está tendo uma destruição pesada na economia dos Estados Unidos, do Brasil, como tu diz, talvez o PIB chegue a 5% negativo, né? E, por exemplo, o setor de turismo, né, na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos foi totalmente destruído, né, até acabar essa postura prepotente dos governadores do Brasil, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Distrito Federal, né, Rio Grande do Norte, Alagoas, né, do bandido lá do Renan Calheiros. Então, a do Pará, né, do filho do corrupto, Jader Barbalho, disseminador. O que está acontecendo? Então, a China ganha com isso e, obviamente, se pode ver que todos os partidos de esquerda, né, principalmente as organizações criminosas, PT, do Lula Ladrão, da Gleisi Hoffmann, né, e outros bandidos, né? O PSOL, né? Infelizmente no Rio de Janeiro elegeu 4 deputados federais, né? Que são traidores do Brasil, Marcelo Freixo, Thalíria Petroni, David Miranda e o Glauber Braga, que teve a petulância de agredir o ministro ético, ministro Sérgio Moro. Né? Também em São Paulo, o pessoal, que essa organização criminosa tem o Ivan Valente e outros bandidos que tem um lá no Pará, se não me engano, é de Milson, alguma coisa. O PCdoB, né, que tem aqui no Rio de Janeiro a Jandira Fegali como uma super corrupta, o Orlando Silva de São Paulo, e outros bandidos, né, pelo Brasil. O PDT da família corrupta do Ciro Gomes, do Ceará, né? Inclusive do Ceará, o governador é do PT, né, Camilo Santana, e também, para variar, fez as mesmas medidas restritivas das pessoas ficarem em casa, né? Como diz o deputado federal Osmar Terra, que é um especialista em virologia, o vírus já chegou aqui no Brasil desde janeiro, né, e já está espalhado em todas as famílias, né? Eu mesmo tenho família correlata aqui, tenho uma prima e o marido dela, e os filhos foram contaminados, já foram curados. Um sobrinho emprestado que é médico foi contaminado, ele e os colegas dele já se curaram, né? Ou seja, várias pessoas foram contaminadas e já se curaram, né? Como lá o ajudante de ordem lá do presidente Bolsonaro, o general Heleno, que ele tem 75 anos, se não me engano, teve lá, foi contaminado e ficou com menos de 14 dias já estava curado. Então, ou seja, a gente está vendo que essa nova ordem tem o objetivo de implantar uma ditadura comunista no mundo, né? E quem está ganhando com isso é o Partido Comunista Chinês, né? Que empreendeu esse ataque de vírus, coronavírus, no mundo inteiro. Aqui no Brasil está ganhando, obviamente, a Suprema Imprensa, como as pessoas dizem, a Rede Globo de Televisão e a Band News, que foram compradas pelo Partido Comunista Chinês, né, que está na mão deles. Obviamente, essas organizações criminosas são os partidos políticos que eu citei, né, o PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, do corrupto do deputado federal do Rio de Janeiro, traidor do Brasil, Alexandre Molon, do seu parte traidor também, filho do super corrupto, ex-governador do Pernambuco, que foi morto pela organização criminosa PT,
na eleição em 2014, o Eduardo Campos, né? O filho dele é o João Campos, né? Que tem se portado como um péssimo deputado. Obviamente, o que a gente chama de Nonho, né? O Nonho Botafogo Maia, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Essas pessoas, elas não têm nada de democráticas, entendeu? Como tem se mostrado. E então, agora mesmo, o Congresso está aprovando o novo orçamento de guerra. Qual o objetivo desse orçamento de guerra? É colocar nas costas do Estado 760 bilhões de reais, coisa que a reforma da Previdência ia economizar em 10 anos, né, que foi aprovado ano passado. E com isso é o quê? É colocar mais estados, né? E qual o objetivo deles colocarem mais estados? Agora estão facilitando que o Banco Central passe a comprar títulos podres, etc. O objetivo, claro, é de roubar. Tá? Esses caras não conseguem roubar. O presidente Bolsonaro não está deixando eles roubarem, não deixando eles ocuparem cargos estatais, etc. E aí eles estão montando todo esse esquema para roubar, né? E aí, ou seja, toda a população brasileira, né, quase toda a população está consciente disso, mas está de forma, tá parado, perplexo em casa, sem poder reagir, porque a Rede Globo e que a gente chama Globo Lixo, e a Band, né, que é a bandida comuna, que as pessoas chamam no Facebook, ficam bombardeando as pessoas diariamente com notícias sobre o coronavírus, que vai matar, etc, etc, etc. E não fala a verdade, entendeu? Não fala quantas pessoas foram curadas, né? Entendeu? Aqui no Brasil, o governo de São Paulo editou lá, saiu um diário oficial, que todas as pessoas que morrem em São Paulo, que não, por exemplo, não foi de acidente de carro, etc., tem que ser está lá como morte do coronavírus. E eu nasci em Teoflotone, em Minas Gerais. O prefeito de lá, para variar, é do PT. O PT está procurando lá, meu irmão é diretor do hospital, né? Está procurando uma vítima de coronavírus para enterrar e para arrumar dinheiro extra do governo federal, né? E por aí vai, né? Várias cidades do Brasil, como Búzios, né, que não tinha sentido a cidade estar, a minha querida Búzios, tá? Aí o título aqui, não tem sentido ficar isolada, né? Mas o prefeito, que varia de qual partido? MDB, que é outra organização criminosa, né? Bloqueou a cidade, e outros prefeitos começaram a bloquear a cidade sem nenhum sentido, né? É isso aí. Então, sua conclusão é o seguinte: a Terceira Guerra Mundial foi empreendida, está sendo empreendida, a China está ganhando a Terceira Guerra Mundial, apesar de toda, sabendo de tudo isso, os Estados Unidos, né, e o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, etc., todo mundo está de mãos atadas e sendo derrotados numa guerra sem armas e sem destruição material. A China comunista, o Partido Comunista Chinês está ganhando essa guerra, e obviamente as organizações locais, né, com a colaboração de organizações locais. Aqui no Brasil, como eu disse, são os governadores de estados, né, principalmente o João Dória de São Paulo, o governador do